Olá, alunos dominantes online! Nesta aula, nós vamos falar sobre os pronomes relativos, pronombres relativos. Eu sou a professora Thaís. Bom, esses pronomes se referem a um termo mencionado anteriormente. Então, eles servem como elementos coesivos em frases ou textos. Então, vocês vão encontrar muito pelos textos que vocês forem lendo nas provas. E podem, inclusive, ser temas de questões também, né? Você ter que identificar a referência de um pronome é um tipo de questão que às vezes aparece, ou essa é uma habilidade que vocês precisam para responder a questão. Então, é um tema importante aí para vocês conseguirem fazer as provas direitinho. O primeiro pronome que nós vamos ver é o que. Ele pode se referir a pessoas ou coisas. Então, personas ou cosas. Por exemplo, el coche que quieres es caro. Então, esse que, ele vai retomar o coche, né? O carro. Então, a frase significa o carro que você quer é caro. Então, esse que retoma coche. Então, aqui no caso, ele se refere a uma coisa, mas também poderia se referir a uma pessoa. Nós podemos combinar esse pronome com um artigo. Então, pode ser o artigo masculino singular, el que, o masculino plural, los que, o feminino singular, la que, ou o feminino plural, las que. Então, eles podem ser usados para evitar a repetição de um termo mencionado anteriormente. Então, para retomar uma coisa que já foi falada, sem precisar falar de novo, né? Colocar de novo aquele substantivo, por exemplo, que pode se referir a uma pessoa ou a uma coisa. Então, aqui é um pequeno diálogo como exemplo. ¿Tienes una falda verde? No, la que tengo es roja. Falda é uma saia. Então, você tem uma saia verde? Não. A que eu tenho é vermelha. Roja é vermelha, tá, gente? A cor vermelha. Então, em vez de repetir no, la falda que tengo ou mi falda es roja, em vez de repetir o falda, eu somente retomo com la que. Então, la é la falda, né? A gente já consegue entender que a que eu tenho é vermelha, a saia que eu tenho é vermelha. Então, não precisa colocar novamente o substantivo falda. Então, para isso que servem os pronomes relativos também, né? Para retomar essas palavras sem precisar ficar repetindo sempre a mesma palavra. Também temos os pronomes quien e quienes. Então, essa é uma particularidade do espanhol. Em espanhol, existe o plural de quien. Então, nós temos quien no singular e quienes no plural. Então, em português, só temos quem, né? Quem pode estar falando de uma ou mais pessoas. Em espanhol, não. Quien só pode ser uma. Quienes é mais de uma, tá? E se referem só a pessoas, né? Quien só pode ser pessoa, não pode ser coisa. Exemplos. La mujer a quien me dirigí era la esposa del presidente. Então, la mujer a quien, esse quien vai retomar mujer, certo? Essas mujeres, quienes están en el balcón, son muy inteligentes. Então, o quienes retoma mujeres. Como mujeres está no plural, quienes também tem que estar no plural, né? Porque vai concordar, né? Se é mais de uma mulher, tem que ser quienes. Então, essa é uma particularidade do espanhol. Quando vocês encontrarem por aí nos textos quienes, vocês já vão saber que é o plural de quien. Temos também cuyo ou cuyos, cuya ou cuyas. Então, aqui é masculino singular, masculino plural, feminino singular, feminino plural.
exprimen posesión y concuerdan con lo que es poseído, no con el poseedor. Então, eles expressam uma posse e eles vão concordar com o que é possuído, né? Então, a coisa que é possuída e não a pessoa que possui. Exemplo: ese hombre cuyas hijas son rubias es nuestro vecino. Então, esse homem cujas filhas são loiras é nosso vizinho. Aqui, gente, rubias significa loiras, tá? Então, atenção com essa palavra também, que pode ser um falso amigo, né? Uma palavra que pode dar a entender um outro significado, mas significa loiras. Então, aqui o cuyas está concordando com o filhas. Então, está no plural e está no feminino, assim como filhas. Não está concordando com o homem, né? Que seria masculino singular. Então, ele concorda com o que é possuído e não com o possuidor, né? Quem possui, que seria o homem. Está falando das filhas do homem, né? Então, o cuyas vai se referir às filhas. Temos também el cual, la cual, los cuales, las cuales e lo cual. Então, aqui, masculino singular, feminino singular, masculino plural, feminino plural e temos aqui o neutro também. Esses são mais formais, então a gente usa normalmente ou em textos escritos mais formais, por exemplo, um texto de jornal ou uma redação, ou também na oralidade, na fala, em situações formais, por exemplo, um noticiário de televisão, né, que precisa que a fala seja formal. Agora, em uma conversa com amigos ou em uma conversa escrita, né, por exemplo, uma mensagem para amigos, não precisa ser usado, né? Não é usado. Exemplo: Juan, el cual se exilió en España, decidió volver à Argentina. Então, Juan, o qual se exilou na Espanha, decidiu voltar para a Argentina. Então, el qual vai concordar com Juan, porque está retomando Juan. Então, masculino singular, né? E aí, novamente, é mais formal você falar dessa forma ou escrever dessa forma. Também temos quanto, quantos, quanta e quantas. Então, aqui, masculino singular, masculino plural, feminino singular, feminino plural. Esses pronomes relativos exercem função de pronome substantivo ou pronome adjetivo. Por exemplo, le prestou quanto encontrou. Então, ele emprestou o quanto encontrou. Esse quanto está se referindo a uma quantidade, no caso, quantidade de dinheiro, né? Emprestou o quanto encontrou, emprestou o quanto de dinheiro que encontrou, tá? E temos também advérbios que podem funcionar como pronomes relativos. Temos o donde, que vai se referir a um lugar. Isso é muito importante, gente. O donde se refere exclusivamente a lugares, assim como em português, o onde se refere somente a lugares, tá? Então, não usem o pronome relativo donde se referindo a coisas ou pessoas. Tem que sempre se referir a lugares, ou um lugar, ou vários lugares, né? Exemplo: la ciudad donde crecí es muy lejos. A cidade onde eu cresci é muito longe. Donde, então, se refere à cidade, né? E é um lugar. Aí a gente pode usar donde. E essa palavra lejos é uma palavra importante para vocês saberem, conhecerem. Então, anotem aí, significa longe. Então, essa palavra vai sempre estar aí presente nos textos, nas provas, nas questões. Então, não esqueçam dela, tá? Como se refere a um modo. Exemplo: ella se portó como una maestra.
Então, ela se comportou como uma mestre ou como uma professora, né? Então, o como se refere ao modo em que alguma coisa aconteceu, né? E o quando se refere a um tempo. Exemplo, mi hermano vendrá quando pueda. Meu irmão virá quando puder. Então, quando vai ser sempre um tempo, o como um modo e o donde um lugar, tá bom? Observação importante. Quando o pronome tem como antecedente uma oração completa, a gente vai usar lo que ou lo cual. Exemplos. No comprendo lo que dices. Não compreendo o que você diz. E aqui, lo que dices, é necessário ser usado lo que, porque o antecedente é no comprendo. Lloró muchísimo, lo cual me dejó mal. Então, o que me deixou mal? Que você chorou muito, muitíssimo, né? Ou que ela, ou que ele chorou muito. Então, nós retomamos o lloró muchísimo com lo cual, certo? Então, aí é necessário usar lo que ou lo cual. Aqui a gente poderia mudar também, colocar no comprendo, aqui não, aqui tem que ser no comprendo lo que dices, e aqui poderia ser lloró muchísimo lo que me dejó mal. Também poderia ser lo que aqui nesse caso, tá bom? Então é isso. Até a próxima aula. Obrigada!